Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de março. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Você vai ver nessa edição que os embarques brasileiros de farelo e óleo de soja dispararam em fevereiro. Bolsa de Cereais de Buenos Aires confirma mais um corte na expectativa da produção de soja da Argentina, agora estimada por eles em 44 milhões de toneladas. Durante essa edição, você vai conhecer uma feira que aconteceu na Alemanha para produtos orgânicos. E ainda no Rio Grande do Sul, mais de 8 mil hectares plantados com arroz são atingidos por granizo nessa semana. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo? Começa agora o Agricultura BR. O Produto Interno Bruto do Brasil voltou a crescer graças à agropecuária, que teve um aumento de 13%. O consumo também favoreceu o aumento do PIB, que teve alta de 1%. Os dados foram divulgados nesta última quinta-feira pelo IBGE. Quem tem mais informações para a gente de Brasília é a repórter Camila Xavier. Após 2 anos seguidos de redução, a economia brasileira registrou crescimento de 1% do Produto Interno Bruto em 2017. Com isso, o país volta a crescer. Porém, de acordo com economistas, o Brasil deve levar pelo menos 2 anos para voltar ao nível anterior à crise. O que sustentou o crescimento da economia no ano passado foi a agropecuária, que avançou 13%. De acordo com o IBGE, esse foi o melhor resultado do setor desde 1996. Todo o crescimento que o Brasil teve praticamente vem do agronegócio, da agricultura, da pecuária, dos negócios ligados ao nosso setor. Eu quero cumprimentar a cada um dos produtores brasileiros, a cada um daqueles que transformam os produtos do agronegócio em produtos que vão para as prateleiras, porque essa é a grande vocação que o Brasil tem. Nós temos muita alegria em comemorar isso hoje e estamos nos preparando para que 2018 também o agronegócio tenha uma participação muito forte no PIB brasileiro. No ano passado, o setor registrou recordes nas safras, principalmente na lavoura do milho, que aumentou 55,2%, e da soja, que subiu 19,4%. Viemos de uma super safra, estamos colhendo uma grande safra novamente e já se preparando para 2019, porque a agricultura, assim, não para nunca. Colhe uma, planta outra e é o Brasil indo para frente. O PIB, que é o total de riquezas produzidas no país, totalizou 6,6 trilhões de reais em 2017. De Brasília, Camila Xavier para o SBA. Olha, uma safra nova que não deve ser tão volumosa quanto essa que foi comemorada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, mas que mesmo assim deve apresentar crescimento e com recuperação principalmente de algumas culturas, entre elas café, cana e também outros fatores que acontecem principalmente nas culturas de inverno. Um outro dado é que, quando a gente estava falando que não deve recuperar, é porque teve o ano passado, ou a safra 16-17, uma recuperação, um crescimento muito forte de 13% frente à temporada anterior. De acordo com a Associação Brasileira de Agronegócio, a ABAG, deve haver crescimento, sim, mas de 0,5% frente à safra atual. Os parâmetros entre a 16-17 e a 17-18, eles eram um pouco mais complicados. Entre a 17-18 e a 18-19, a próxima safra, e a safra atual, é que deve ter um crescimento de 0,5%, de acordo com a ABAG, que trouxe os dados comentando os números que foram apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O diretor executivo da AproSoja do Mato Grosso, Wellington Andrade, projetou que a agropecuária do Brasil deve continuar dando forte contribuição à economia do país. Para o estado do Mato Grosso, a expectativa é de uma safra menor nesta temporada, mas ainda assim muito robusta.
A Agricultura BR traz agora o comentário sobre o que aconteceu com os dados de exportação de soja divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior na tarde desta última quinta-feira. Os números, eles ressaltam que fevereiro foi afetado principalmente por conta da colheita mais tardia da soja, por conta do atraso do plantio que se teve para essa safra 2017-2018. Elas se refletem no volume de embarques, se refletiu tanto no volume de embarque de janeiro, como refletiu também nos embarques do mês de fevereiro. Vamos ver os dados comparativo apresentado pela Secretaria de Comércio Exterior, são dados de governo, é sempre importante lembrar. Fevereiro de 2018 contou com 2.860.000 toneladas, um mês antes, janeiro, foi 1.560.000 e na última coluna você vê fevereiro de 2017 com 3.500.000 toneladas. Situação aqui é muito clara. Reflexo direto de um atraso que teve no plantio da soja 17 e 18, o que acabou tendo uma colheita também, ou uma colheita que ainda está acontecendo, mais tardia. O faturamento gerado com os embarques de soja do Brasil neste último mês de fevereiro superou a marca de $1 bilhão. O volume é maior do que em janeiro, mas fica um pouquinho atrás do registrado em fevereiro de 2017. Dados na tela mostram para a gente, veja que no mês passado o volume gerado com as exportações de soja do Brasil foi de $1 bilhão e 90 milhões de dólares. Já em janeiro de 2018 foram 590 milhões de dólares e em fevereiro do ano passado, 1 bilhão e 400 milhões de dólares. A primeira coluna de 1 bilhão e 90 mil dólares, portanto, mostra um certo recuo em relação a fevereiro do ano passado, mas ainda assim chegando a essa marca surpreendente, né, de 1 bilhão. O preço da tonelada da soja em fevereiro apresenta até alguma recuperação frente a um mês antes, ao de janeiro de 2018. Entretanto, fica até 5% mais baixo do que fevereiro de 2017. É o que a Agricultura BR mostra agora, valores praticados pela tonelada de soja embarcada pelas tradings que operam no Brasil. Fevereiro de 2018 com preço médio de $381,70. Janeiro teve $380,10. Observe fevereiro de 2017, eram $400,10 o valor da tonelada embarcada, portanto, aí 5% mais alto do que os valores agora desse último mês de fevereiro de 2018. Fabiano, os números de exportação de soja em grãos tinham uma expectativa de ser menor neste mês de fevereiro, uma vez que o ciclo da soja no país atrasou por conta da demora na chegada das chuvas. Com isso, a colheita começou mais tarde nas áreas produtoras. Mas o que chamou mesmo a atenção neste último mês de fevereiro foram as exportações, sabe de quê? Dos derivados da soja, farelo e óleo, que cresceram e muito na comparação com o início do ano passado. As vendas de farelo, por exemplo, somaram o dobro do que o registrado em fevereiro de 2017. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, em fevereiro deste ano, o Brasil exportou 1.350.000 toneladas de farelo de soja. Em janeiro deste ano, o volume também foi significativo, foi de 1.120.000 toneladas. Se a gente comparar fevereiro deste ano com o ano passado, há uma diferença muito grande, já que naquele mês, daquele ano, foram enviadas ao exterior 710.000 toneladas, portanto, mostrando a força que o Brasil teve nesse segmento no início deste ano. Juliana, em relação ao óleo de soja, também teve uma sequência muito parecida com a do farelo. Os embarques de óleo de soja pelas trades que operam no Brasil totalizaram um pouco mais de 125.000 toneladas, quase o dobro do mesmo volume embarcado em fevereiro do último ano. É o que nós vamos mostrar agora na tela, embarques de óleo de soja, o complexo soja em destaque na Agricultura BR. Fevereiro de 2018 com 125.642 toneladas, janeiro com 50
70.600 toneladas, enquanto que fevereiro de 2017 com 75.562 toneladas que foram embarcadas. A mais provável explicação, essa que é a fator interessante, mas para o público em casa e a Juliana também, que a mais provável explicação para esses dados que nós trouxemos para farelo e também para óleo de soja no Brasil estando disparados, está relacionado à Argentina. Não é uma situação confirmada, é apenas uma sensação do mercado. A sensação do mercado é a seguinte: a Argentina está sob dura ameaça a sua produção da oleaginosa, com previsões de safra cada vez menores, que você vai ver ainda nesta edição do Agricultura BR. E com isso, os grandes importadores estão buscando comprar soja, a farelo de soja e o óleo de soja de países que estejam consolidados com a sua produção. Lembrando que a Argentina é líder global no embarque tanto de farelo quanto óleo de soja. Pois é, Fabiano, essa situação fica cada vez mais palpável, né? Isso porque na Argentina o clima seco, ele continua e acaba baixando cada vez mais a qualidade das lavouras de soja do país. Segundo o boletim divulgado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires nesta última quinta, 52% de toda a área agrícola do país, semeada com soja, milho e também girassol, está seca, uma porcentagem muito grande. Diante disso, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires cortou mais uma vez a expectativa da safra de soja da Argentina. Trata-se do quarto corte já em relação à expectativa inicial. O número atual está 10 milhões de toneladas abaixo do que a Bolsa acreditava que o país iria colher na safra 17-18. A gente trouxe para você aqui todo esse histórico de cortes na safra argentina do grão. A estimativa inicial da Bolsa de Cereais de Buenos Aires era de que o país colheria 54 milhões de toneladas. Neste mês de fevereiro, as projeções foram cortadas semanalmente pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, trazendo novas expectativas cada vez mais pessimistas. No dia 1º de fevereiro, a Bolsa cortou para 51 milhões essa expectativa de produção. Faço uma correção aqui, a data foi no dia 1º de janeiro. No dia 5 de fevereiro, a projeção caiu para 50 milhões de toneladas, no dia 22 para 47 milhões e nesta última quinta, dia 1º de março, vem para a nova projeção, agora estimada em 44 milhões de toneladas do grão. Essa situação dessas revisões para baixo para a safra da Argentina cada vez menores, ainda hoje nós vamos trazer uma consultoria privada que também rebaixa essa estimativa de produção da Argentina, são um dos argumentos que trazem elevação para os negócios com soja lá naquele país, no Departamento de Agricultura norte-americano, e com isso fazendo com que a soja lá em Chicago venha a subir. Aqui o Agricultura BR vai trazer agora os números do Departamento de Agricultura norte-americano que ajudam a dar argumentação para a alta na Bolsa de Chicago. Hoje mais cedo tivemos a confirmação de algumas novas vendas de soja e também de óleo de soja pelos norte-americanos. Relatório aponta para vendas tanto de soja quanto também de óleo. Foram 198 mil toneladas vendidas para a China, para comerciantes chineses, também 121 mil toneladas de soja americana vendidas para destino não declarado e 20 mil toneladas de óleo de soja que foram vendidos para destinos não declarados, todos eles divulgados nesta manhã de sexta-feira. Situações que normalmente ajudam a trazer parâmetros de elevação para os negócios com soja em Chicago. Então acompanhe conosco, que hoje nós temos, mesmo com uma situação de momento favorável, temos aqui uma chamada realização de lucros, não é um termo que nós gostamos de usar, mas com a soja mais elevada, e é importante lembrar que a alta hoje já foi forte para a soja em Chicago, temos aqui soja em Chicago nesse momento com ligeiro recuo. A posição de março é negociada a $10,55 mais 50 o bushel, com queda de 0,18%. Maio a $10,64 o bushel, com 0,33
0,32% de queda. Julho, 10 dólares 73 centes o bushel, com queda de 0,32%. E o mesmo recuo registrado em agosto, a 10 dólares 70 centes mais 25 o bushel. As posições agora de negócios com soja em Chicago, aqui entre 10,55 e 10 dólares e 70 o bushel, são as mais baixas. Essa coluna aqui mostra que é os negócios de valores mais baixos nesta sexta-feira. Lembrando que os negócios já chegaram até aqui, já foram bem elevados assim que foram divulgados os números de vendas norte-americano. O dólar comercial no Brasil opera em forte alta nesta sexta-feira frente ao real, em virtude de questões externas e internas. Neste momento, a moeda vem operando com leve alta, sobe apenas 0,12% e vem negociada a R$ 3,26. Segundo os especialistas, a alta tem a ver com a maior aversão ao risco, sob o temor de guerra comercial, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que deve adotar tarifas sobre as importações de aço e alumínio. Aqui no Brasil, também acaba pressionando as cotações o decreto que regulamenta a cobrança do imposto sobre operações financeiras, a chamada IOF, nas liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com alíquota de 1,1%, ante a anterior, que estava em vigor, de 0,38%. Por aqui seguimos falando a respeito de soja, porque esses elementos da soja em Chicago e o dólar no Brasil formam preço. Vou comentar agora os dados que foram apresentados na tarde desta última quinta-feira durante um evento em Cuiabá pela Agroconsult. A Agroconsult trouxe em 2 caminhos as maiores estimativas para a soja brasileira, seja sobre o ponto de vista de exportação ou de produção. É o que a Agricultura BR mostra agora. Olha só. Os dados da Agroconsult são de uma temporada 2017-2018 absolutamente com recordes. De acordo com essa empresa de consultoria, os dados de exportação no Brasil podem superar, observem o que eu vou falar agora, 71 milhões de toneladas embarcadas. E mais do que isso, mais de 117 milhões de toneladas produzidas no Brasil. Pergunta que fica é, será? É o que nós vamos mostrar agora no Agricultura BR. Você tem aqui a tela com as informações da Agroconsult, divulgadas na tarde desta última quinta-feira. Exportações é realmente bastante otimista. 71 milhões e 300 mil toneladas de soja. Em 2017, os embarques da oleaginosa pelo Brasil, maior exportador mundial da commodity, somaram um pouco mais de 68 milhões de toneladas. Para a produção, claro que para chegar a um número desse, é importante lembrar disso, né? Para que o Brasil consiga fazer com que um número desse seja alcançado, tem que ter uma produção maior do que 114, 115 milhões, porque tem um consumo interno. Então, eles elevaram para 117 milhões e 500 mil toneladas a estimativa de produção no Brasil. Números muito elevados que trariam para um cenário de absoluto recorde, tanto o embarque de soja brasileira, quanto também de produção. A última tela tem a ver com a Argentina, porque está justificando esses embarques mais altos, a Agroconsult, também ao problema de produção da Argentina, os grandes problemas lá hídricos que eles têm em relação ao solo. Observe que a Agroconsult estima para a Argentina uma produção na temporada atual de 43 milhões de toneladas de soja. A Agroconsult, que na última temporada afirma que a Argentina produziu 58 milhões de toneladas de soja, ela vai apontando para este cenário, enquanto que na temporada atual são 43 milhões de toneladas, de acordo com a consultoria. A consultoria FC Stone divulgou nesta semana a sua nova projeção para a safra brasileira de soja, agora estimada em 112 milhões 895 mil toneladas, quase 113. De acordo com a consultoria, isso aconteceu por conta de uma revisão na expectativa de rendimento médio das lavouras no país, agora estimada em 53,8 sacas por hectare, um índice muito positivo. De acordo com a FC Stone, foram os bons rendimentos observados nas atividades de colheita do Centro-Oeste e também na região do Mato Piba, que
elevaram essa expectativa de produção. Os 4 estados que compõem a fronteira do Mato-Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, devem juntos colher 12 milhões de toneladas de soja na atual temporada, de acordo com as contas da Conab. A expectativa é de que o estado do Maranhão colha sozinho 2.620.000 toneladas. Tocantins aparece com 2.850.000. O estado do Piauí deve ter uma produção de 1.790.000 toneladas de soja. E a Bahia tem a maior produção entre eles, estimada pela Conab em 4.750.000. Todo esse volume representa cerca de 10% da expectativa da safra atual de soja do país. Vamos saber então com a Juliana Rezende como fica o clima para essa área do Brasil. Ela traz os destaques agora. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Em relação à soja na região do Mato-Piba, os últimos períodos vêm sendo de chuvas concentradas nessa região. Tanto que o mês de fevereiro foi de chuva acima da média em grande parte do Mato-Piba e também nas áreas mais ao norte do país. Essas chuvas em excesso, além de aumentar a umidade do solo, beneficiar as lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento, acabam por prejudicar especialmente o manejo das atividades no campo e assim como também o escoamento dos grãos para os portos. Agora, ao longo dos próximos dias, então, ainda volta a chover na região. No decorrer desta primeira quinzena do mês de março, volta a chover de maneira intensa na região do Mato-Piba. Nos próximos dias, já tem previsão de chuva, só que ainda não vai ser uma chuva muito expressiva. O volume de água deve ficar, dessa vez, em torno de 50 até 30 milímetros, na maior parte entre o estado do Tocantins, sul do Maranhão e Piauí, e também no norte da Bahia, até pelo menos o dia 7 de março. Nas demais áreas, a chuva ainda ocorre, só que com menor volume e de maneira mal distribuída. No decorrer da segunda semana é quando a chuva começa a ganhar intensidade novamente. Dessa vez, as instabilidades se espalham por toda a região do Mato-Piba. Isso acontece porque um novo corredor de umidade passa a se formar na parte central do Brasil e avança pelo interior da região nordeste, avançando também pela região do Mato-Piba. Então, volta a chover de maneira forte. A chuva é pesada, principalmente no estado da Bahia, alcançando até o sul do estado do Piauí. O volume de água em apenas 5 dias pode superar 130 milímetros. Então, é uma chuva de maneira bastante expressiva, com forte intensidade, que tem potencial para até garantir excesso de umidade no solo e ainda por cima também prejudicar as atividades no campo. Ao longo da terceira e última semana, até pelo menos o dia 17 de março, essas chuvas mais fortes agora na região do Mato-Piba acabam por perder um pouco mais de intensidade. Mesmo assim, como não teremos previsão de acumulados que superem os 100 milímetros, mas dessa vez a chuva ainda acontece com valores acumulados mais elevados. Aqui no estado do Tocantins, o acumulado pode alcançar ainda 70 milímetros. Também pode acontecer chuvas mais significativas nas áreas mais ao sul do Maranhão, Piauí e também no extremo noroeste da Bahia. Nas demais áreas, a chuva também acontece de maneira bastante significativa. Então, no decorrer dessa primeira quinzena do mês de março, a expectativa é de chuva forte se concentrando na principal fronteira agrícola do país. Com isso, as instabilidades vão seguir de maneira intensas e persistentes, então os índices de umidade do solo devem seguir cada vez mais elevados, prejudicando ainda as atividades no campo, assim como os produtores que já estão em fase de colheita. Outro fator que também pode ser prejudicado é o escoamento dos grãos na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Trazemos agora indicadores para a soja, mas lembrando que esses elementos que a Juliana Rezende destacava agora sobre o clima no Mato-Piba, somado também a uma recuperação também de situações chuvosas lá no Rio Grande do Sul, eram as variáveis que eram necessárias para o Brasil confirmar realmente uma grande safra. É por isso que tantas consultorias estão elevando as suas estimativas da safra de soja brasileira. Tem mais disposição de água no solo, precisava dela para confirmar. No Mato-Piba, os 4 estados e também no Rio Grande do Sul, aparentemente essa situação deve realmente ocorrer, confirmando.
E durante essa semana tivemos valores em alta para a soja negociada no Porto de Santos, maior embarcador da oleaginosa do país, mas já bem próximo a uma certa estabilidade. Na segunda-feira o valor era de R$ 78,00 a saca de 60 quilos, valor mantido na terça-feira. Na quarta-feira subiu para R$ 78,50 a saca. Quinta-feira, nova alta, chegando a R$ 79,00 por saca, mantendo essa média nesta sexta-feira. A elevação é de 1,28%. Vamos ver como foi a comercialização da soja na semana no Porto de Paranaguá? A alta também aconteceu, ela é de cerca de 2%. Veja só, na segunda-feira o Porto pagava em média R$ 78,00 no valor de cada saca de soja. O valor se repetiu na terça e foi elevado na quarta, alcançando R$ 78,50. Na quinta-feira, o Porto de Paranaguá passou a pagar R$ 79,50 por cada saca do grão e nesta sexta o valor segue aquecido assim, marcando, portanto, essa alta expressiva apenas nesta semana. Juliana, vamos parar de falar um pouco de soja, daqui a pouco vamos falar de milho também, mas o assunto agora é o que acontece aqui na casa, é no Canal do Boi, porque segunda-feira tem estreia por aqui, a estreia é bem cedinho, 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Vem um Bom Dia Produtor repaginado e com uma galera trabalhando nele, Juliana. Pois é, 3 novos apresentadores já da casa vão assumir a frente do Bom Dia Produtor e a gente quer dar boas-vindas a eles neste novo projeto. A gente vai ao vivo, então, até a redação do Canal do Boi, falar com Zaidan, Jorge Zaidan, nosso colega. Bem-vindo mais uma vez para falar um pouquinho sobre essa novidade, né, Zaidan? Além de você, quem mais vai estar junto na bancada do Bom Dia? Muito bom dia, Juliana, Fabiano, quase boa tarde já, não é? No horário de Brasília já estamos no boa tarde. E, como você disse, nós estamos na redação do Canal do Boi, de onde sai a produção de todos os nossos programas. O novo Bom Dia também está sendo produzido por uma equipe aqui nesta redação, no Centro de TV do Canal do Boi, em Campo Grande. Mas antes de falar quem vai dividir a apresentação do novo Bom Dia, eu quero dizer que a partir de segunda-feira, dia 5 de março, nós teremos uma nova programação aqui no Canal do Boi, muito mais interativa, com o papel de valorizar ainda mais o trabalho do produtor rural, quem planta soja, quem planta milho, quem planta hortaliças, quem faz leilões, quem cria bezerros, enfim. Esse é o nosso objetivo com a nossa nova programação. Eu vou citar apenas algumas mudanças, começando pelo Agricultura BR, primeira edição, que está na madrugada, como sempre, a partir de 5h30 da manhã no horário de Brasília. Será um pouquinho mais curto, porque nós teremos a estreia de um novo programa aqui na nossa grade de programação. É o Café com Boi. Diariamente, Luiz Crozara trará personalidades, produtores, gente ligada ao setor de produção rural para um grande café, um grande papo descontraído, como o Crozara sabe fazer, como ninguém neste país, quando se trata de assunto ligado à produção rural. Depois do Café com Boi, às 6h45 da manhã, no horário de Brasília, nós temos, começando mais cedo, o Bom Dia Produtor, 7 da manhã, no horário de Brasília, começando 15 minutos antes do horário que você está habituado a acompanhar aqui na nossa programação, com um formato diferente. A gente sempre faz questão, hoje pela manhã, na despedida da Elaine Valdez, que ela conduzia o Bom Dia, fizemos questão de agradecer o trabalho dela e do Antônio Gustavo Agapito, que conduziram durante muito tempo esta atração das manhãs aqui do Canal do Boi. Os dois continuam conosco, estão escalados para outros projetos que em breve a gente vai ter oportunidade de mencionar. Mas estamos juntos, Adriano Edival, Juliana Casanato e eu, para comandar esta nova atração, um Bom Dia reformulado, mais interativo, que é o objetivo que eu mencionei agora há pouco, Fabiano e Juliana. Então vamos chamar os meus colegas de apresentação do novo Bom Dia, que estão num pedacinho do novo cenário, que também será apresentado a partir desta segunda-feira, dia 5, 7 da manhã, no horário de Brasília. Muito boa tarde, Juliana e Adriano.
Boa tarde a você, Zaidan. Boa tarde aos amigos de todo o Brasil que estão vendo a Agricultura BR aqui pelo canal do Boi. Nós estamos, como você bem destacou, cenário novo, tudo novo. A casa do SBA é uma casa muito conhecida e pioneira na transmissão de leilões, pioneira também na transmissão de notícias do agronegócio. E aí o Homem do Campo está sempre ligado. E esse horário, Juliana, que agora começa um pouco mais cedo, 15 minutos mais cedo, um pouco a partir das 7 horas, é a hora que o Homem do Campo está ali na cantina, tomando café com aquele bolinho frito, com aquele pão de queijo, com aquele bolinho de chuva, para sair para o campo. E aí ele faz o quê? Peraí, deixa eu acompanhar o Bom Dia para eu ver o que está acontecendo, a agenda de eventos, e aí ele já sai para o trabalho já bem informado e antenado no que rola no mundo do agronegócio. É verdade, Adriano. Muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa também nesse momento almoçando, pessoal da Agricultura BR. Prazer novamente estarmos aqui. A gente vai fazer parte, então, desse grande time que vem só crescendo para somar, chegando sempre para somar, né? E como o Adriano bem disse, só pegando o gancho, a gente quer trazer realmente essa grande novidade para você, quer te trazer um formato um pouco mais dinâmico, também atrativo, não deixando de manter você também muito bem atualizado já no primeiro horário do dia, né? Dando sequência ao belíssimo trabalho da Elaine Valdez, também do nosso amigo Antônio. E a proposta é essa, trazer você, pecuarista brasileiro, você agricultor, né, em todo o Brasil que acompanha a nossa programação, para mais perto das novidades que envolvem o agronegócio brasileiro. E a partir de segunda, então, a nossa estreia, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. E claro, a gente vai contar muito com a sua audiência, viu? Tá combinado, então. É segunda-feira, a partir das 7 horas, pelo horário de Brasília, nós estaremos aqui a postos. Jorge Zaidan, Juliana Casanato e eu, para apresentar a você ferramentas que vão auxiliar e alavancar a sua produção. Tá combinado, então? Até segunda-feira. Até segunda-feira, dia 5, 7 horas da manhã. Anote aí na sua agenda para você não perder o horário. Contamos com a sua audiência. Você continua acompanhando a Agricultura BR com o Fabiano Reis e a Juliana Comparinha. Com vocês, obrigado pelo espaço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Ju e Dival, obrigada pela participação, boa sorte nesse novo projeto aqui, programa repaginado, novos horários, novos programas na casa, novidade cheia vindo aí a partir de segunda-feira. Bom, e o Agricultura BR, ele segue aqui trazendo informações, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e volta em breve falando sobre a queda de granizo que aconteceu no Rio Grande do Sul nesta semana e que acabou prejudicando mais de 8 mil hectares plantados com arroz. Você pode entrar em contato conosco, entre através do nosso WhatsApp no 67996562266. Se você viu essa situação, por exemplo, mande foto, vídeo aí daquilo que você gravou aqui para o nosso programa. Nós voltamos em instantes. Produtores e indústrias ligados ao setor agropecuário do país terminaram o ano de 2017 com otimismo em relação ao setor. Os números constam no índice de confiança do agronegócio, que é feito pela Fiesp em São Paulo e também a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. Os dados foram divulgados nesta última quinta-feira, dia 1º de março. Os números mostram que ao longo de 2017 houve oscilação desse índice, mas o ano começou bem e encerrou positivo também. Veja só, no início do ano de 2017, o índice de confiança do agronegócio do Brasil estava em 100,5 pontos. Já no fim do ano, o índice estava em 100,3 pontos. De acordo com a metodologia do estudo, resultados acima de 100 pontos correspondem a otimismo. Já pontuações abaixo disso demonstram baixo grau de confiança. Segundo ainda os resultados, o agricultor tem um nível de otimismo mais positivo atualmente no Brasil. O pecuarista está um pouco abaixo disso. Os números mostram que na agricultura a pontuação ficou em 104 pontos. Já o pecuarista encerrou o ano de 2017 com 95,1 pontos, mostrando, portanto, como está o índice de confiança no agronegócio. E agora uma notícia bem bacana para o estado do Amapá. O estado vai ganhar, neste ano de 2018, o primeiro posto de recolhimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas. A unidade do Sistema Campo Limpo, que é o programa responsável pela logística reversa do material, vai operar com capacidade anual de destinação de 80 toneladas do material. O novo posto vai contribuir para manter o Brasil
como referência e liderança mundial no retorno correto deste produto. No país, 94% das embalagens plásticas primárias comercializadas retornam para o sistema. Para o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o produtor do Amapá, que mantinha tudo armazenado na propriedade, agora poderá cumprir com a sua obrigação legal, entregando as embalagens na unidade de coleta. Mais informações sobre o projeto e o sistema Campo Limpo, o produtor pode ter acessando o site, que é impevcampolimpo.com.br. Na tarde desta última quinta-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os números de exportações e embarques brasileiros durante fevereiro de 2018. No caso do milho, teve um forte volume, atingindo 1.250.000 toneladas em fevereiro de 2018. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, são 700.000 toneladas a mais. Veja conosco aqui então os dados de exportação. Você tem aqui o volume exportado em fevereiro de 2018, 1.250.000 toneladas. Janeiro deste ano foi bem mais expressivo, 3.020.000 toneladas. Mas para o mesmo período sazonal, temos um crescimento bem forte, porque chega a ficar 700.000 toneladas acima das 484.000 em fevereiro de 2017. São dados da Secretaria de Comércio Exterior quanto ao volume embarcado de milho. Bastante elevado, inclusive janeiro de 2018 com janeiro de 2017 tem essa elevação também registrada pela Secretaria de Comércio Exterior. Por último, eu trago aqui como foi o faturamento das tradings que operam com esses embarques. Você tem aqui fevereiro de 2018 com faturamento de 200 milhões e 200 mil dólares. Janeiro deste ano, 468 milhões e 900 mil dólares. Fevereiro do ano passado, aí é a grande comparativa, a grande questão, foram 86 milhões e 600 mil dólares. Portanto, fevereiro de 2018 fatura 121% acima do que fevereiro de 2017. A Conab realiza no dia 13 deste mês de março um leilão de contratação de frete para fazer o transporte de 29.900 toneladas de milho dos estoques públicos para abastecer o programa de venda em balcão nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A maior parte desse milho se encontra no estado do Mato Grosso. São 16.700 toneladas que poderão ser escoadas de lá, com destino aos estados de Minas Gerais, Alagoas, Amapá, Rondônia, Pernambuco e Paraíba. Outras 10.800 toneladas do produto serão retiradas dos estoques públicos do governo do estado do Piauí. A gente vê na tela essas informações, então, do município de Palmeira do Piauí, onde se encontra o armazém do governo, poderão ser retirados, portanto, 10.800 toneladas de milho, com destino ao próprio estado do Piauí e também no Ceará. As demais remoções acontecem em outros 2 estados, mas aí elas vão ser destinadas internamente mesmo. Um deles é o estado de Goiás, que conta, neste leilão da Conab, com a possibilidade de escoar 1.700 toneladas do produto e o Maranhão com 700 toneladas. Lembrando a data do leilão, dia 13 de março. Vamos saber mais sobre o clima no Brasil? A gente fala agora com a Juliana Rezende mais uma vez para saber como que a situação está para a região centro-sul do país, grande produtora agrícola, como que o clima fica, em especial para as atividades de colheita da soja e também o plantio de segunda safra. As áreas produtoras do centro-sul do Brasil vêm sendo beneficiadas ao longo dos últimos períodos, porque as pancadas de chuva aconteceram de maneira bastante significativas, tanto que conseguiram manter o solo com boas condições hídricas. Dessa vez, a umidade ainda passa de 90% aqui nessas áreas em rosa, então entre o centro-oeste e o sudeste é onde os índices estão mais elevados. Já na região sul, entre o norte gaúcho até o Paraná, a umidade ainda segue com condições mais satisfatórias para a maior parte das lavouras que estão em crescimento. A exceção fica entre o oeste até o sul gaúcho, que é justamente onde a umidade do solo vem diminuindo ao longo dos últimos períodos,
tanto por conta das chuvas mais escassas, do predomínio de tempo mais seco nessas áreas. Nos próximos dias tem previsão de chuva abrangente na região, só que o volume de água mais significativo ocorre entre Goiás e o estado de Minas Gerais. São áreas de baixa pressão que acabam intensificando essas pancadas de chuva e conseguindo aumentar o volume de água nessas regiões. Chove entre 50 até 70 milímetros em 5 dias. Nas demais áreas do Centro-Sul, a chuva também acontece, só que o volume é menor. E na região sul, especialmente no estado gaúcho, é o tempo seco que vai predominar na maior parte. Pode chover, mas aquelas pancadas de fraca intensidade e que ficam concentradas entre o final da tarde e o começo da noite entre o norte do Rio Grande do Sul até a faixa leste do estado. No decorrer da segunda semana, a chuva volta a ganhar força na parte central do país. Um novo corredor de umidade passa a se formar aqui nessas áreas mais escuras do mapa, aumentando a chance de pancadas e também aumentando o volume de água nessas regiões. Então, dessa vez, a chuva vai acontecer de maneira intensa e também com volume elevado. O acumulado de água pode alcançar até 70 milímetros na faixa leste do estado do Mato Grosso. Goiás e também o norte de Minas Gerais seguem recebendo pancadas mais fortes. Nas demais áreas do Centro-Sul, a chuva ainda acontece, só que com menor volume e também com menor potencial para transtornos. Aqui na região sul, volta a chover. A chuva volta a ganhar também um pouquinho mais de intensidade na fronteira oeste dos 3 estados da região sul. Já ao longo do terceiro e último período, a chuva ainda segue concentrada aqui na parte central do Brasil, região centro-oeste e sudeste é que devem receber as pancadas mais fortes. Então, com essas instabilidades ainda fortes entre o estado do Mato Grosso e também no estado de Goiás, onde o volume de água pode alcançar ainda 100 milímetros, a expectativa ainda é de temporais para essas regiões. Conforme a chuva ganha força na parte central do Brasil, perde intensidade na região sul, onde uma massa de ar mais seco ainda segue atuando, inibindo a formação de instabilidades. Então, no decorrer desta primeira quinzena do mês de março, a chuva forte vai ficar concentrada entre as regiões centro-oeste e sudeste do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E o assunto é o milho agora no mercado físico nacional, começando pelo sul do país. Estado do Paraná, segundo maior produtor do cereal do país, tem alta de 4,27% para o período analisado pela equipe do Agricultura BR nesta semana. Olha só, segunda-feira tinha um valor de R$ 29,25 a saca, na terça subiu para R$ 29,50 na média, na quarta-feira atingia R$ 30,25, enquanto que na quinta-feira chegava a R$ 30,50 a saca, e na sexta, repetindo esse valor nessa sexta-feira, portanto, uma alta expressiva para o acumulado da semana. No estado de Santa Catarina, a alta chega a 1,5%. Isso equivale a 50 centavos no valor de cada saca do grão. Vamos acompanhar como foram os dias então por lá. Na segunda-feira, o valor da saca de milho estava em R$ 33,25 na média estadual. Na terça, subiu para R$ 33,75, alcançando os R$ 34,00 na quarta-feira. Na quinta-feira, no entanto, este suporte não conseguiu ser mantido. Na quinta, a cotação do milho em Santa Catarina caiu novamente para os R$ 33,75, cotação que se repete nesta sexta-feira. A maior alta para os valores do cereal nesta semana foi no Rio Grande do Sul, acima de 5%. Veja conosco, trazendo aqui os valores que na segunda-feira eram de R$ 32,75 a saca. Na terça-feira, subiu para R$ 33,50. Nova alta na quarta-feira, chegando a R$ 34,50 a saca e vem tido manutenção, tanto nesta última quinta-feira quanto na sexta, a R$ 34,50 por saca de 60 quilos, uma média estadual com alta de 5,34% para o milho gaúcho.
Ainda falando de milho, vamos dar uma olhada como vem operando os negócios futuros do cereal na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Lembrando que o milho tem tido reação positiva lá na Bolsa norte-americana, elevando as cotações para patamares bem mais altos do que há tempos atrás. Hoje vem com queda, mas ainda assim negócios mais interessantes do que há poucos dias. Em março, o milho negociado para entrega naquele mês vem agora a $3,76 mais 50 por bushel. Queda hoje de 0,59%. Os negócios para maio operam a $3,84 o bushel, com baixa de 0,58%. Negócios para julho caem 0,57% e vêm negociados a $3,91 mais 25 e setembro a $3,96 mais 75 por bushel, caindo agora 0,5%. Essa posição na cotação máxima do dia chegou quase aos R$4 a $3,99 mais 50, mostrando recuperação, não é, Fabiano, para esse mercado. Exatamente. Essa questão das ações do presidente norte-americano Donald Trump, essa guerra fiscal que está se anunciando por lá, começou por commodities não agrícolas, ferro e alumínio, acaba por contaminar todo o mercado. Hoje mesmo já tivemos uma disparada para os valores da soja em Chicago. Os fundamentos são para a subida, uma vez que tem tido dados que vão apresentando menos soja no mundo e os Estados Unidos voltando a vender oleaginosa. O mesmo pode se falar do milho. Acontece que a economia norte-americana vai sendo contaminada nesses últimos dias pelas ações do presidente norte-americano Donald Trump. E é hora de mais um rápido intervalo. A gente já volta com outras informações de mercado. Produtores brasileiros de orgânicos visitaram a Alemanha para conhecer a principal feira do setor e trazer novidades para os consumidores do Brasil. Camila Xavier tem mais informações. Um grupo de produtores rurais e técnicos do Sebrae do Distrito Federal embarcaram numa viagem técnica rumo à Alemanha. O destino foi a maior feira de alimentos orgânicos e produção sustentável em Nuremberg. O país é o principal mercado orgânico da Europa e o segundo do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo dados divulgados pela Instituição Internacional de Agricultura Orgânica. O planejamento do percurso é feito por uma empresa especializada em viagens técnicas, voltada para o agronegócio. Aproveitamos a oportunidade para fazer visitas técnicas em fazendas, em lojas específicas de orgânicos, porque a Alemanha hoje é o principal mercado da Europa nesse quesito de orgânicos. Então a gente tem muito a aprender lá com eles e o objetivo foi levar um grupo aqui de Brasília junto com o Sind Orgânicos para ver essas novidades e ter uma experiência diferente aí com os orgânicos para a gente poder desenvolver aqui no Brasil também. Um dos participantes da viagem foi o representante de uma grande franquia de produtos orgânicos em Brasília. Para ele, a experiência serviu para aumentar o leque de possibilidades ao trazer alimentos saudáveis à mesa dos consumidores. Vamos expandir mais a entrega em domicílio, vamos ampliar essa loja. Então, nessa ida, nós tínhamos uma dúvida de ampliar ou não. E fruto desta ida à Alemanha, nos encorajou mais para fazer uma ampliação, colocando mais variedade para o nosso cliente chegar aqui e encontrar de tudo, né? Tudo de orgânico no Brasil, nós vamos conseguir oferecer aqui. Graças à agricultura familiar, a dona Tereza pode consumir alimentos orgânicos e há anos ela vê os benefícios de uma alimentação saudável. Não tem agrotóxico, é mais saudável, mais saboroso, mais fresquinho. É tudo de bom. No Brasil, a produção de alimentos orgânicos vem crescendo 20% ao ano, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas, apesar desse crescimento, a produção de orgânicos não está suprindo a demanda, principalmente porque 70% é exportado para a Europa. Para nós aqui chegar naquele nível, é preciso que haja uma evolução por parte das demandas, né, do consumidor final. E principalmente no setor de produção. Nós temos que equacionar o cenário de produção paralelo à demanda de consumo. E isso vai acontecer a partir do momento que os clientes de orgânico entender que o alimento orgânico ele faz bem para a nossa saúde, ele faz bem para o meio ambiente, ele faz bem para a fauna, para a flora. De Brasília, Camila Xavier para o SBA.
E os produtos orgânicos e não orgânicos, produção de soja, pequenos produtores, serão todos temas de um grande evento que acontece nesse final de semana em São Paulo. É o Agrifutura, que vai discutir diversos assuntos e, mais interessante que isso, tem entrada gratuita neste final de semana, nesse sábado e domingo. Você vai ver agora, numa entrevista que o Walter Pulga Jr. fez, como é que vai acontecer esse grande evento. Barros, qual é o objetivo deste evento que ocorre neste final de semana em São Paulo, o Agrifutura? São vários os objetivos desse evento, desse Agrifutura. Primeiro, é uma iniciativa do nosso governo do estado de São Paulo, que é aproximar os nossos institutos de pesquisa com as empresas privadas, com o universo privado do agronegócio. O nosso secretário Arnaldo Jardim bolou esse evento para dinamizar, aproximar para que os institutos, Instituto Biológico, Instituto de Pesca, Instituto de Zootecnia, possam fazer trabalhos em conjunto dentro de uma nova normativa de governo que incentiva os núcleos de inovação tecnológica. Então, é um evento gratuito, ele é aberto ao público. Para o produtor rural também é interessante? Para o produtor rural é excelente, é perfeito, por quê? Ele vai tomar ciência, vai conhecer de perto as novas tecnologias, a tecnologia digital, blockchain, big data e internet das coisas, que estão aí à disposição do próprio produtor rural e ele muitas vezes acha que isso é caro, é difícil, é inatingível. E não é verdade. O que nós queremos mostrar no Agrifutura é exatamente isso. Então nós vamos ter lá alguns painéis onde essa garotada das startups que está lançando essas novas tecnologias digitais para o agronegócio, eles vão expor. E logo em seguida vem um produtor e comprova o uso daquela tecnologia, qual é a rentabilidade, a melhoria do agronegócio dele ali. Ele vai conhecer na prática o resultado desse trabalho. Perfeito. Matar a cobra e mostrar o pau. Agora, como é possível participar deste evento? É um evento gratuito, vai ocorrer onde, como é possível participar? Esse evento ocorrerá neste sábado e domingo, próximos, dias 3 e 4 de março, no Instituto Biológico, aqui em São Paulo, a partir das 8h30 da manhã até as 19 horas. A entrada é gratuita. O que nós queremos é que o público produtor, os estudantes de agronomia, de veterinária, o mundo do agronegócio, quem trabalha numa agroindústria, quem processa um alimento, uma fruta, uma verdura, possam vir gratuitamente e ter acesso. Nosso trabalho é um serviço público que a Secretaria da Agricultura está prestando para a população paulista. Bom, e aproveite, tome nota aí, como você acessa informações sobre o Agrifutura, www.agrifutura.com.br. Você vai encontrar a grade de palestrantes e também dos moderadores, informações sobre esse evento. Passamos o recado, Barros? Passamos o recado. É um festival de inovação para o produtor rural. Venham. Obrigado. Voltamos ao programa. O assunto por aqui agora é café. A gente dá uma olhadinha em como foram os últimos dias a comercialização do grão no estado de São Paulo. Olha, houve reação nesta semana, 4 dias seguidos de pequenas valorizações. A gente vê que esta última quinta-feira, dia 1º de março, fechou com o valor da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 a R$ 437,48. Vale lembrar que esta cotação é da classificação bebida dura para melhor. Veja que os dias anteriores foram valores mais baixos, ou seja, o preço vem ganhando um pouquinho de recuperação depois de tanta queda, né? O mês de fevereiro encerrou com forte baixa para o valor do arábica aqui no Brasil, em virtude dessa safra de 2018, que deve ser bastante positiva. Vamos saber como é que vem os negócios agora na referência internacional Nova York, que tem exercido
pressão de queda. Essa pressão de queda continua no dia de hoje. Posição de março, $1 21 centes a libra peso, queda de 0,73%. Maio, $1 22 centes a libra peso, recua 1,57%. Temos negócio também na posição de julho, $1 24 centes por libra peso, vai caindo aqui neste momento 1,5%. E setembro também perde 1,5%, vem a $1 26 centes por libra peso, sem muito condicionamento para a recuperação nesta sexta-feira. E a gente segue com o tema café por aqui, mas agora abrindo espaço para você de casa, o telespectador que participa do quadro. Este é o Somos Todos Produtores, que exibe um pouquinho das lavouras pelo país. Exatamente, nós mais gostamos desses quadros porque tem a participação do telespectador por todo o país e hoje com participação de cafeicultor. Pode colocar na tela as imagens que foram enviadas aqui pelo Ricardo Araújo de Ubaporanga, Minas Gerais. Produção de café arábica, safra 2017-2018. Ele teve cuidado aqui de produzir as fotos, mandou aqui para a Agricultura BR. Muito obrigado mesmo, Ricardo. É sempre um prazer ter o produtor rural, o cafeicultor, o produtor de pecuária, o sojicultor e todos os produtores do país aqui conosco. Continue participando pelas nossas mídias sociais, envie foto, vídeo, perguntas e também pelo WhatsApp no 67996562266. E a gente segue do assunto café, vamos agora aos negócios de mercado para o Conilon. Se o valor do arábica subiu nestes últimos dias, o do café Conilon não para de cair. A semana teve baixas diárias. A gente acompanha como foi a negociação no estado do Espírito Santo. O valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, peneira 13 acima, fechou esta última quinta, dia 1º, a R$ 313,35, já começando o mês de março em baixa, Fabiano. Vamos saber o que acontece com o café robusta. Café robusta na Bolsa de Londres tem mantido aquela banda de negociações entre $1.700 até $1.800 o valor de tonelada. Veja conosco então como é que vem os negócios agora. Vem com queda, posição de março tem poucos negócios, tem pouca liquidez, vem com recuo de 0,38% a $1.800 a tonelada. Já a posição de maio vem com queda de 1,07% a $1.749. Posição de julho com queda de 0,89% a $1.778. Já a posição de setembro tem negócios a $1.769, perde bastante neste momento, vai perdendo 1,5% a posição de setembro. Observe que se tínhamos os valores nesta última quinta-feira, chegando próximo a esse patamar máximo que eu citei de $1.800 a tonelada, hoje ele corrige para baixo, o pessoal embolsa um pouco do que ganhou nesta última quinta-feira e volta a ficar ali mais próximo ao patamar de $1.700 a tonelada do café robusta. Veja ainda nesta edição que já entrou em vigor a porcentagem de 10% da mistura obrigatória de biodiesel no diesel comum. Ainda hoje nós vamos responder perguntas de telespectadores da região ou da fronteira agrícola do Mato Piba. Não sai daí, voltamos já. E nesta última quinta-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou nas mídias sociais que vai fazer investimentos um pouco mais fortes, mais intensos, lá no INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para dar previsões mais seguras por prazos mais alongados. A reportagem é de Camila Xavier. Em visita esta semana ao Inmetro, Instituto Nacional de Meteorologia, ligado ao Ministério da Agricultura, o ministro Blairo Maggi gravou um vídeo em que afirmou faltar investimentos ao Instituto e se comprometeu a ajudar para que a previsão do tempo seja divulgada ainda com mais precisão. Nós aqui hoje na visita percebemos que temos que ter alguns investimentos e os técnicos daqui me afirmaram que eles poderão e podem
nos dá a previsão mais precisas, de 7 dias, com antecedência de 7 dias, com muita precisão. Portanto, é um investimento que o Ministério da Agricultura terá que fazer para fazer com que o agricultor, aquele que cuida no campo, aquele que planta e colhe, tenha um pouco mais de segurança nas informações meteorológicas. Portanto, é o Ministério da Agricultura também olhando para o tempo. De Brasília, Camila Xavier para o SBA. Matéria de 8.800 hectares de lavouras de arroz no Rio Grande do Sul foram atingidas por uma tempestade de granizo que caiu no estado nesta última terça-feira, dia 27 de fevereiro. A confirmação foi dada pelos próprios produtores que informaram a ocorrência da situação ao IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. A maior parte dessas áreas atingidas se encontra entre as localidades dos municípios de Eldorado do Sul e Guaíba. De acordo com os dados do IRGA, as perdas variam de 10 sacas por hectare até a perda total da plantação. Essa variação ocorre devido à intensidade do granizo e o estágio em que estava cada lavoura. Os produtores que tiveram as suas plantações atingidas pelo granizo nesta última terça-feira têm até hoje, sexta-feira, dia 2 de março, para comunicar oficialmente o IRGA sobre esta situação. Tem 3 dias após a ocorrência do fenômeno climático para, assim, solicitar a indenização para aqueles que estão inscritos no Instituto. Bom, o setor arrozeiro vive cada situação complicada, né? Além do clima, que não colaborou em nada para a safra neste ano, por conta do longo período de seca na fase de desenvolvimento das lavouras, e agora essa fase final de colheita até com granizo, o produtor de arroz enfrenta uma situação mercadológica muito ruim. Os valores vêm abaixo do custo de produção, abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo federal. A gente acompanha o que o CPEA apurou nestes últimos dias para o estado gaúcho. Veja que nesta última quinta-feira, dia 1º de março, a cotação fechou novamente bem abaixo do preço mínimo, que é de R$ 36,01. Fechou a R$ 35,07 a saca de 50 quilos. Situação muito preocupante para o setor arrozeiro, que tem tido agora a ajuda do governo para tentar regularizar o preço no mercado. No dia 22 de fevereiro, a Conab realizou uma primeira rodada de leilões Pepro e PEP para pagar um prêmio a mais àquele que compra ou vende o arroz conforme está inscrito no edital. Nesta próxima semana, dia 7 de março, acontece mais uma rodada e aí o setor arrozeiro aguarda então para saber se essa vai trazer algum alívio para as cotações no cenário interno. O assunto é algodão. O Brasil caminha para ter uma safra muito positiva esse ano, temporada 17-18. A área de plantio cresceu bastante nos estados produtores em virtude de um mercado otimista, bastante favorável. A expectativa de o Brasil exportar 40% a mais de algodão neste ciclo, o que fez os investidores aumentarem ainda mais a extensão destinada a essa cultura. As lavouras de algodão estão na fase de desenvolvimento nas áreas produtoras. Vamos saber então com a Juliana Rezende como que o clima se comporta daqui para frente para esta classe do segmento rural do país. A produção de algodão do Brasil vem sendo favorecida ao longo dos últimos períodos. Isso porque as principais áreas produtoras de algodão, que é o estado do Mato Grosso e também o estado da Bahia, aumentaram bastante a disponibilidade hídrica do solo. No Mato Grosso, a chuva aconteceu até em excesso no decorrer do mês de fevereiro. Agora, os índices passam ainda de 90% de umidade no solo, enquanto que na Bahia a umidade do solo vem aumentando de maneira um pouco mais lenta, mas as condições já são melhores, tanto que os índices passam de 50%
da maior parte do estado baiano. E no decorrer dos próximos dias segue chovendo em ambas as áreas. Dessa vez tem previsão de chuva um pouco mais significativa nas áreas mais ao norte da Bahia, mas de maneira geral em grande parte do estado baiano e também grande parte do estado do Mato Grosso, a chuva acontece com menor volume de maneira mal distribuída. No decorrer da segunda semana, a chuva volta a ganhar força em áreas produtoras de algodão da Bahia e também do estado do Mato Grosso. Acontece que um novo corredor de umidade acaba sendo intensificado pelos ventos úmidos que sopram lá da Amazônia, acabam escoando em direção à parte central do Brasil, aumentando a condição para pancadas de forte intensidade. No estado do Mato Grosso, o volume de água segue elevado em torno de 70 milímetros, enquanto que na Bahia a chuva é mais forte ainda e o volume de água pode superar até 100 milímetros em 5 dias. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 17 de março, o estado do Mato Grosso ainda segue recebendo chuvas bastante expressivas e também com volume de água mais elevado. Na Bahia, o volume de água fica em torno de 50 milímetros, enquanto que no Mato Grosso as pancadas ainda seguem com forte intensidade e o volume pode superar até 100 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva forte concentrada nos principais estados produtores de algodão do Brasil, que é o estado do Mato Grosso e também o estado da Bahia. Então, com isso, a expectativa é que a umidade do solo aumente de maneira bastante expressiva, beneficiando grande parte das lavouras de algodão que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O clima está favorável ao setor algodoeiro do Brasil e o mercado também. Os valores pagos pela pluma estão elevados e a alta continua acontecendo diariamente. Neste primeiro dia de março, houve uma elevação de quase 1% na cotação da pluma no estado paulista. O valor fechou o dia em R$ 2,86 mais 89 por libra-peso, já mostrando elevação de mais de 2 centavos em apenas um dia. O preço do algodão, então, vive um momento favorável e o motivo é a expectativa de alta exportação. Vamos saber como é que vem o preço do algodão no mercado internacional, negociado em Nova York. Você tem aqui algodão no Agricultura BR, valores por libra-peso, posição de massa negociada a 82 centes de dólar, mais 70 por libra-peso, com alta de 0,15%. Posição de maio, negócios a 81 centes de dólar, mais 88 a libra-peso, vem estável, com alta de 0,08%. E a posição de julho, a 82 centes de dólar, mais 25 a libra-peso, com alta de 0,17%, negócios com ligeira elevação para o algodão negociado em Nova York nesta sexta-feira. Vamos para mais um rápido intervalo. Ainda hoje a gente fala sobre a mudança na mistura obrigatória de biodiesel no diesel comum aqui no Brasil. E as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Voltamos já. Entrou em vigor neste dia 1º de março a mudança na porcentagem de biodiesel que deve ser adicionado ao diesel comum aqui no Brasil. A alteração foi em 2 pontos percentuais. Até o último dia de fevereiro, portanto, dia 28, a porcentagem de biodiesel que deveria ser adicionado ao diesel comum era de 8%. A partir desta última quinta, passou a valer a nova porcentagem de 10%. O aumento na mistura foi aprovado em março do ano passado pelo Conselho Nacional de Política Energética. Na ocasião, porém, o Conselho definiu a elevação de 9% para março de 2018. O percentual de 10% só começaria a valer em março de 2019. No entanto, em novembro do ano passado, o Conselho decidiu antecipar essa elevação dos 10% para começar em março deste ano. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a expectativa de aumento no consumo de biodiesel este ano no país deve gerar um crescimento de 1 bilhão de litros.
trazemos agora em destaque a sua participação. É o Agricultura BR Responde. A pergunta é sobre clima e é direto da Bahia. Mas tem muita gente que participou, Fabiano. Vamos colocar na tela os nomes de quem a gente vai estar respondendo hoje. É o Sérgio, do município de Valente, a Raquel Araújo, de Boquira e Cassiane Pereira, da Serra Dourada, no estado baiano. Tá certo, e a Juliana Rezende que vai responder, falar como é que está a situação de umidade de solo e chuvas sobre o estado da Bahia e também arredores. Respondendo a dúvida dos telespectadores Sérgio, Raquel e Cassiane da Bahia, que querem saber como é que fica o tempo agora ao longo desta primeira quinzena do mês de março. Bom, a expectativa é de chuva aumentando na região. Isso porque as áreas de instabilidades vão ganhar bastante intensidade e tem previsão de chuva volumosa. A umidade do solo agora ainda segue com índices de 50% na parte central, 80% na faixa oeste, enquanto que na faixa leste é onde o solo segue um pouco mais seco e os índices não devem passar de 20% e 30%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva um pouco mais significativa apenas no norte baiano, é onde os acumulados tendem a alcançar de 30 até 50 milímetros. Então, as pancadas, apesar de serem um pouco mais frequentes nessa região, não devem ser abrangentes para todo o estado da Bahia. Nas demais áreas do estado baiano, o acumulado é baixo, não passa de 5, 15 milímetros na maior parte do estado. Então, nessas áreas onde a chuva é menos intensa, é o sol que vai predominar durante o dia. Se chover, acontece entre o final da tarde e começo da noite, mas são pancadas ainda de fraca intensidade. Já no decorrer da segunda semana é quando a chuva começa a ganhar força na região. Isso acontece porque um novo corredor de umidade passa a avançar pelo interior do país e por conta disso também começa a avançar aqui pelo interior da Bahia. O acumulado de chuva na maior parte do estado tem risco para alcançar 130 milímetros em apenas 5 dias. Então é uma chuva de maneira bastante expressiva, intensa, que deve ocorrer em um curto período de tempo, e essas pancadas vão se intensificar para todo o estado da Bahia. Ao longo do terceiro período, essas pancadas ainda vão seguir com forte intensidade, dessa vez o volume é que não deve ser tão elevado, mas as pancadas seguem fortes. Aqui no oeste pode chover em torno de 50 milímetros, enquanto que nas áreas mais ao sul da Bahia, o acumulado pode alcançar até 70 milímetros no decorrer do período do dia 13 até o dia 17 de março. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades voltam a se intensificar na Bahia. Tem previsão de chuva volumosa, com forte intensidade, com riscos para temporais e também essas pancadas têm potencial para conseguir aumentar a disponibilidade hídrica do solo de maneira bastante expressiva. Com isso, o cenário para a maior parte das áreas produtoras da Bahia agora é otimista, porque essas pancadas aumentando a disponibilidade hídrica do solo, as lavouras mantêm bom ritmo de crescimento. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas participações de hoje. Até mais. E obrigada a todos vocês que participaram do quadro. Este foi o Agricultura BR Responde. E por aqui o Agricultura BR segue agora trazendo para você os valores praticados para a soja nos estados que compõem o Mato Piba, a fronteira agrícola composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vamos trazer Maranhão e Bahia aqui no Agricultura BR. Você confere o que vem acontecendo com os valores da soja por lá. Acompanhe conosco, você tem aqui na tela os dados para a soja no estado da Bahia no fechamento desta semana. Na segunda-feira tinha um valor de R$ 66,75 a saca de 60 quilos. Mantinha esse valor também na última terça-feira. Na quarta-feira alcançou R$ 67,75 a saca, R$1 a mais, e teve mantido manutenção dos valores nesta última quinta-feira e também na sexta-feira. Portanto, alta de 1,49% para os negócios com soja, saca de soja na Bahia. No Maranhão, a alta semanal também foi de R$1 por cada saca. A gente relembra quais foram os valores praticados então no estado no acumulado da semana. Na segunda-feira, o preço médio estava em R$ 61,75. O patamar se repetiu na terça e foi elevado para R$ 62,75 na quarta-feira dessa semana. Ontem, quinta, o preço se manteve assim no estado do Maranhão e nesta sexta segue também a R$ 62,75.
Momentos finais desta edição do Agricultura BR. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Soja hoje que tem bons motivos para subir, tem nova confirmação de queda para a soja lá na Argentina, seja pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, seja também pela Agroconsult aqui, que também rebaixou a estimativa de soja na Argentina, e também vendas, muitas vendas de soja para os norte-americanos. Mesmo assim, depois de atingir um patamar de alta, ela vinha recuando na abertura dessa edição do Agricultura BR. E agora temos um movimento de estabilidade, realmente, mesmo com as outras situações que são políticas nos Estados Unidos, principalmente por decisões do presidente norte-americano Donald Trump. Mesmo assim, nós temos fundamentos que vão justificando soja com alguma elevação, ou pelo menos estável por lá. Posição de março vem a $10,58 o bushel, com alta de 0,09%. Maio, $10,68 o bushel, mais 25, estável, com elevação de 0,02%. Posição de julho vem a $10,76 mais 25 por bushel, uma queda de 0,02%, portanto, estável agora para essa posição. Agosto também vem na estabilidade, com um ligeiro recuo de 0,06% a $10,73 por bushel. Por fim, vamos acompanhar o dólar comercial no Brasil, que tanto mexe com os negócios do agro, seja para vender produtos ou para comprar insumos. A moeda norte-americana vem operando próximo aos R$3,25, R$3,26 nesta sexta-feira e neste momento vem a R$3,25 mais 9, leve alta de 0,09% em relação ao fechamento desta última quinta-feira. Bom, e essa edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, obrigada pela companhia. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira edição. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.